A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos. Quero estar trazendo um estudo da palavra de Deus para todos vocês. Amém? O tema é falso profeta. No meio evangélico, é muito comum vermos pessoas se considerando profeta de Deus. São pastores, bispos, apóstolos e outros líderes espirituais falando sobre visões e profecias que supostamente teriam vindo diretamente do céu para eles. E diante desses sinais, milhares de cristãos seguem e reverenciam essas pessoas como se elas fossem seres superiores enviados do Senhor para conduzir suas vidas. É claro que há muitas pessoas de Deus que são verdadeiros profetas, que trazem instruções, advertências, revelações, mas infelizmente muitos têm usado o nome de Deus em vão para tirar algum tipo de vantagem para si. É por isso que Jesus fez o seguinte alerta: aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 20. Um falso profeta é aquele que finge falar em nome do Senhor, mas não foi enviado por ele. Na passagem bíblica que acabamos de ler, Jesus nos enviou que, nos últimos tempos, falsos profetas surgirão para nos enganar. Por isso devemos ficar atentos e sabemos diferenciar os verdadeiros homens de Deus daqueles que apenas usam seu nome para promoverem a si mesmo e se beneficiarem com isso. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas como eu vou conseguir identificar um falso profeta? É por isso que eu resolvi gravar este vídeo. E nele eu vou mostrar a conhecer um falso profeta. Amém? Então vamos lá. Primeira forma de reconhecer um falso profeta: e suas profecias não se cumprem. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 18, perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenha medo dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Essa é a primeira coisa que devemos ficar atentos para identificar um falso profeta. Se um profeta diz que alguma coisa vai acontecer, mas ela não acontece, a culpa não é da falta de fé de quem recebeu a profecia. A culpa é do profeta, que inventou uma profecia, que não veio realmente de Deus. Vamos ver um exemplo de dois homens da Bíblia, um profeta verdadeiro e um falso profeta. Amém? O primeiro exemplo é o de Samuel, que verdadeiramente era um mensageiro de Deus. Ele foi o profeta na época dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e foi muito usado na vida daquele povo. Veja o que está escrito sobre ele. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo ó Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Está no 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo 19 e 20. Segundo exemplo é de um falso profeta chamado Ananias, que surgiu nos tempos de Jeremias. Quando o povo de Deus vivia escravo, Ananias disse aos israelitas que o Senhor havia prometido que dentro de 2 anos os liberaria das mãos do rei Nabucodonosor. Porém, aquela revelação era mentirosa e o falso profeta pagou por aquilo com a própria vida. Veja o que está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel: porei um jugo sobre o pescoço
de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Amém? Está em Jeremias capítulo 28, versículo 14 e 17. Agora é muito importante que você fique atento a uma coisa. Na Bíblia, muito condicional. Por exemplo, uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem. Foi isso que aconteceu com Nínive. O profeta Jonas levou uma mensagem do que Deus iria destruir todo aquele povo por causa da sua maldade, mas eles se arrependeram e por isso Deus anulou aquela sentença de morte. Também é importante ver se a profecia tem data para ser cumprida. Profecias sem data na Bíblia podiam ser cumpridas dentro de poucos dias ou depois de muito tempo, como aconteceu nas das revelações de Isaías sobre a vinda de Jesus, que só se cumpriram cerca de 700 anos mais tarde. Demorou, mas cumpriu. A segunda forma de reconhecer um falso profeta, os frutos na sua vida. Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas que surgiriam no futuro, ele disse: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninas? Está em Mateus, capítulo 17, versículo 15 e 16. O profeta de Deus é identificado por aquilo que é e não por aquilo que ele faz. Uma pessoa pode falar bem, ser conhecedor das Escrituras, um líder carismático e até realizar sinais e maravilhas, mas por ser um falso profeta, os frutos na sua vida sempre serão ruins. Ou seja, em seu dia a dia, ele não vive o que prega. Então, sempre que alguém surgir em sua vida dizendo ser um profeta de Deus, analise a sua vida antes de acreditar no que ele fala. Por exemplo, como é o caráter desta pessoa? Ela demonstra os seus frutos do Espírito, que são citados no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 24? Ou será que a prática as obras da carne? Como, por exemplo, ódio, ciúmes, avareza, egoísmo. Um falso profeta também pode ser reconhecido por causa de discórdia entre os irmãos em Cristo e gerar dúvida em seus corações em relação à sua fé em Deus. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas, Senhor, mas os seus apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. O irmão vê lá, está em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Amém? A terceira forma de reconhecer um falso profeta são seus ensinamentos não são bíblicos. Outro alerta dado pelo apóstolo Paulo em relação aos profetas está no livro de Gálatas, onde ele fala sobre a importância de as profecias estarem sempre de acordo com a palavra de Deus. Veja assim: ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9.
Quando o falso profeta é muito convincente em suas palavras, demonstra ser uma pessoa de caráter e evita fazer grandes revelações sobre o futuro, fica mais difícil identificá-lo. Porém, existe um teste onde ele, com certeza, será reprovado, o teste da Bíblia. Amém? O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida, tirando o contexto dos versículos, ignorando parte das Escrituras, ou acrescentando outros ensinamentos que não têm nenhum embasamento na palavra. Se você ler o Evangelho de Mateus, verá que Satanás tentou enganar Jesus no deserto, distorcendo um trecho das Escrituras, mas Jesus conhecia muito bem o que a palavra do seu Pai realmente dizia e frustrou o plano do maligno. Vamos ver o que está escrito. E disse o diabo: se você é o Filho de Deus, jogue-se abaixo, pois está escrito: ele dá peito, e com as mãos ele o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Amém? E a mesma estratégia demoníaca tem sido usada nos dias de hoje contra os seguidores de Cristo. Acontece que, diferente de Jesus, muitos cristãos não conhecem o que realmente a Bíblia diz. Por isso, acabam sendo enganados pelos falsos profetas. Se a profecia seja para consolar ou exaltar, se ela não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, ela não vale de nada. Então, se você quer identificar um falso profeta e se proteger das suas mentiras, estude a palavra de Deus e não seja levado por emoção. Amém, igreja? Só concluindo aqui, igreja, esse estudo agora, quero passar para os irmãos. Antes de encerrar, eu gostaria de dar mais um conselho a você. Não fique correndo atrás de profetas, senão você vai ouvir coisa que Deus não falou. E também não dependa dessas pessoas para falar com Deus e ouvir a sua voz. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam dos profetas porque o pecado as separou da presença do Senhor, e elas não tinham outro meio de ouvir as orientações que vinham do céu. Os profetas eram o único canal entre Deus e o seu povo. Mas essa história mudou depois que Jesus veio ao mundo e entregou a própria vida para nos libertar da condenação do pecado. Graças a esse sacrifício, hoje podemos ter uma ligação direta com o Pai. Podemos falar com Ele e ouvi-lo, se simplesmente cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pode ficar tranquilo, se Deus quiser falar com você, Ele falará, seja por meio da Bíblia, seja por meio de sonhos, seja por meio de visões ou por meio de uma pregação. E se Ele quiser falar com você por meio de um profeta, Ele enviará um verdadeiro profeta até você, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Deus abençoe a todos.